não me engano é João 12. João 12. João 12, versículo 24. Amém, meus irmãos? Amém. João 12, versículo 24. Minha versão é a versão da Palavra Viva, tá? Pode ser que a tua versão esteja um pouco diferente. Está escrito assim: eu afirmo a vocês que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Como é que está na tua versão, Gustavo? Verdade, Levanta aí, dá uma entonação da voz aí. Tem alto aí, pô, manda ela escutar. Amém. Na verdade, vos digo que o grão de trigo caindo na terra não morrerá. Fica ele só, mas morrerá, dá muito fruto. Amém, meus irmãos? Deus tocou no meu coração com essa palavra e eu fiquei pensando a respeito, né, dessa passagem. E essa passagem ele vem falando sobre a morte dele, né? Começa lá no versículo 20, né, e vem descendo, né, e ele está falando sobre a morte. Uma vez eu tive uma experiência de morte e a palavra diz, né, que a gente veio do pó e ao pó nós tornaremos. Por que a gente fala muito sobre morte, né, nas nossas ministrações? Que a gente tem que morrer, o nosso eu tem que morrer. Se o nosso eu não morrer, você vai ficar sozinho. Mas se o teu eu morrer, muita coisa pode acontecer. E a questão é justamente essa, né? Quando a gente endurece o coração, quando a gente não quer fazer parte, né, de algo, a gente fica isolado. E quando o grão morre, quando ele se deixa morrer, porque Jesus veio com essa finalidade, ele veio para morrer por nós. Ele poderia escolher não morrer, ele poderia desistir, tanto é que ele falou com Deus: Pai, se der para passar de mim, esse cálice, sem que eu beba, mas todavia que seja feita a tua vontade. E aí ele veio para morrer, ele veio com essa intenção, para morrer por cada um de nós. E ele é o nosso exemplo, ele é a estatura do varão perfeito, é o nosso alvo, é para onde a gente tem que caminhar. E a palavra que foi ministrada aqui pela Ana, acho que tocou todo mundo, falando sobre o zelo. Só que naquela época, como chama? As pessoas iam se reunir no lugar, onde Deus se manifestava, no tabernáculo, Só que hoje o tabernáculo somos nós. Então o zelo tem que ser com cada um de nós. Eu tenho que zelar pelo meu altar, onde Deus reside, onde o Espírito
Então eu preciso tomar a decisão de aniquilar tudo que está em mim que não me conduz para Deus. E tem muita coisa dentro de nós que a gente nem sabe, que a gente não tem noção, mas que outras pessoas percebem, porque os nossos olhos estão voltados para fora. Você enxerga muito mais fácil o erro, um defeito, né, uma falha de alguém, mas a tua mesmo tu não vê, tu não consegue enxergar, né? E é difícil, né? Mas para que isso aconteça, você tem que querer. Para tu morrer, tu tem que querer morrer, né? E Jesus, ele tem um jeito esquisito de matar os outros, né? Ele mata, fala assim: eu te amo, vem comigo. Eu te amo, vem comigo. Filho, vem comigo. Ele não dá pedrada, ele não dá cajadada, ele não dá tiro, ele não dá facada. Mas ele mostra pra gente a nossa miséria. Olha para você, olha para a tua miséria. Presta atenção, que ainda hoje tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, não vou não. Nem que for para a cadeia ou para a morte, eu vou contigo. Não vai não, Pedrão, não vai não. Se na moral, tu até vai, mas essa marra não vai entrar. Essa marra não vai poder vir. E Pedro queria o quê? Seguir e servir a Jesus. Ele não queria outra coisa além disso. Só que ele achou que ele ia servir a Deus na força dele, no entendimento dele. E Jesus falou: não, filhão, você vai ter que se render. Você vai ter que se render para eu poder agir através de você. Você tem que parar de fazer a tua vontade. Você tem que parar de fazer o que você acha que é bom. Você vai ter que dar um tempinho aí, rever os seus conceitos, olhar bem para dentro de você e ver se você tem alguma capacidade para fazer o que eu mando. Tu conseguiria andar sobre as águas sozinho? Não. Tu ia conseguir curar o enfermo? Não. Tu ia expulsar um demônio na força do teu braço? Não. Então relaxa o corpinho e deixa que eu vou agir através de você, mas você precisa relaxar. Você precisa parar de fazer a tua vontade. É isso que você precisa fazer. E aí Jesus fala aqui, né? Se um grão caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos outros grãos. Por que a gente ainda não está produzindo? Porque a gente ainda não morreu. A gente até acha que morreu, mas não morreu, né? Pisa no calo, aí ele volta, né? Aquele que achava que estava morrendo: não, calo não, comigo não, ó, minha família não, né? Meu filho não, no meu bolso não. E aí deixa de confiar em Deus. Me ocorreu aqui uma situação que eu costumo falar dela mesmo. Eu já estava há 13 anos em recuperação, estava indo para cá, era um dia de sábado, né, a gente tinha saído do salão, estava eu, minha esposa, meus 2 filhos no carro, e o cara parou meu carro para me chamar para fazer inteira, para comprar bagulho, mano. E aí, meu parceiro, beleza? Ele legal, tranquilo, né? E devagarzinho já, perto da comunidade, né? Com a luz no salão acesa, né? A gente tem que ter um código secreto, né? Você tem que, para poder chegar em casa em paz, devagarzinho, moto subindo, descendo o morro, né? Aquela musiquinha no bar, churrasquinho, início de sábado, né? A noite começando, e o cara estava sentado na calçada, quando me viu, levantou: e aí? Falei: pô, legal, e continuei devagarzinho: e aí, você está lembrado de mim? Aí eu falei: o carro. Aí eu: pô, legal, meu irmão. E aí, cara? O dia que tá bom? Vamos fazer uma inteira? Falei: meu irmão, Jesus me aceitou. Eu não briguei. Eu não esculachei, não discuti.
Não entrei na defensiva, só botei papai. Ó, agora é com ele, mano. E aí o cara saiu triste, sabe? Desiludido, pô, valeu. Aí eu cristão. O cara não viu a Carla do meu lado, não viu as crianças sentadas no banco de trás. O cara veio cego. E aí, de onde você conhece ele, meu amor? Eu falei, eu nunca vi. Mas era o demônio que estava nele. E já tinha 13 anos. Hoje eu estou com 24 anos em recuperação. E hoje, o que mudou? Para os demônios? Nada. Porque os demônios vivem num tempo diferente do nosso. Eles vivem num tempo da eternidade. 13 anos não é nada. 24 anos agora que eu estou, não é nada. E a palavra de Deus garante que de vez em quando Ele vai vir me visitar. Se eu tiver em obediência, eu até percebo Ele voltando, querendo bagunçar minha vida, minha família, meu trabalho, minhas finanças. Mas se eu não tiver em obediência, se eu estiver distraído, Ele vai vir, vai entrar e vai fazer a boassa. E ele não vai voltar sozinho, ainda vai trazer mais 7 pior do que ele. Eu acho que vai ser muito mais, porque o que já teve de demônio que saiu, eu acho que ainda tem coisa para sair, entendeu? Imagina ele voltando tudinho e trazendo mais 7, cada um deles. Uma vez eu já estava com um ano já em recuperação, na presença, caminhando. E aí, o pastor da igreja mandou, pega na mão do teu irmão aí, ora um pelo outro e tal. Aí no dia seguinte a menina estava lá no meu trabalho. Ai, precisava falar com você. Eu falei, o que foi? Ai, estou sem graça. Ele fala comigo. Ai, você já usou droga? Eu falei, não, eu comia com farinha. Ah, não, porque quando a gente estava orando, eu senti um cheiro de maconha muito forte sair de você. Eu falei, graças a Deus, beleza? Saiu mais um demônio. E eu preciso ficar atento, eu preciso ficar esperto. E eu tenho que querer, meu irmão, sabe? E a palavra de Deus diz que é Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Então tem situações, é oração só, entendeu? Ora só. Nem posso falar, né, o que a minha ex-mulher fez para me ajudar a sair dessa desgraça. Não posso nem mencionar aqui, mas ela fez muita coisa ruim, que foi o que me ajudou. Minha família, vai lá, filhão, tudo que a gente podia fazer por você, a gente já fez, agora é a tua vez. Porque enquanto tinha gente para me carregar, filho, eu estava sendo carregado. Eu não precisava me preocupar, né? Dava um jeito de manipular situações, pessoas que queriam me ajudar e aproveitava e roubava elas. E aí quando não tinha mais, né, a quem manipular, a quem roubar, para quem mentir, eu falei, pô, agora eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Ou eu morro, né? Ou eu mudo. Não tinha opção para mim. E era para eu estar morto há muito tempo. Não sei que eu estou de hora extra aqui faz tempo. E a palavra de Deus, ela diz para a gente, né, se... Cadê? Não, peraí, 26... 25... Eu afirmo a vocês, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos grãos de trigo. Agora vamos lá no Salmo 126. Salmo 126.
versículo 5. Quem planta as sementes chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Versículo 6. Quem sai com a cesta de semente chorando, enquanto lança a semente, voltará carregando feixes de espiga, cantando de alegria. Como é que está aí na tua versão de carro? Mesma coisa? Deixa eu ver aqui. Como é que está na tua versão? Agora levanta aí, vem alto. Isso. Vem, ó, bota aquela entonação da voz, vem comigo. Que semeiam como em lágrimas, pegarão colheita. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus móveis. Obrigado aí, pastor, por prestar atenção. Nós temos que Então, o que a gente semeia? O que a gente semeia, Breno? Não é a palavra? Por que eu vou semear chorando? Como é que eu faço isso? Por que eu faço isso? Como é que eu semeio chorando, pastor? Por que eu semeio chorando? E gratidão pelo que ele fez comigo. Ele fez por mim. E aí eu vejo, né, um irmão numa situação da qual Deus me tirou. Eu vou lá, se Deus mandar, né, e vou falar para ele, meu irmão, tem jeito, dá para sair dessa situação, dá para mudar o curso dessa história, porque mudou o meu. Né, o primeiro camarada que eu internei foi assim, né, o irmão dele passou na hora que eu estava querendo botar o cara na viatura para levar para internar, só que era a viatura da polícia. E o cara falou para mim, pô, cara, podia ter matado, esse desgraçado não tem jeito. Eu falei, pô, teve para mim, cara. Então eu para ele também. Eu passei por 2 internações, uma delas foi no hospício. E até hoje eu guardo o meu atestado. É que eu passei por lá. E queria ficar lá morando, mano. Eu queria morar no hospício. Porque tinha um cara lá que era alcoólatra e recebia um benefício, né, de um salário mínimo e morava lá no hospício. Né? Quando dia do pagamento, quando saía o benefício, ele ia lá, pegava o pagamento, passava 2, 3 dias nas bordas, voltava durinho, né? Aí ficava lá esperando o próximo pagamento. Falei, é o que eu quero. É o que eu quero. Né? Não preciso trabalhar, pagar água, luz, telefone. Não preciso comprar comida. Está entendendo o que a droga faz, meu irmão, com a gente? O que o diabo faz na nossa vida? Filho, eu estou falando isso com você porque eu desejei isso no meu coração. Satanás botou isso no meu coração para eu viver desse jeito. E tem um monte aí de cracudo que recebe Bolsa Farinha, auxílio vacinação, e um bocado deles estão internados. E vai lá e recebe, pega o dinheiro e faz o que quer, e às vezes não volta para o centro de recuperação. Por quê? Porque não quer morrer, sabe? Não quer abrir mão, não quer mudar de vida. Tem muita gente que não quer mudar de vida. Pede ajuda, né? A gente pega, leva. Alguns mais. Chega lá, não vou ficar aqui não. Foram vários que eu já levei e não quis ficar. Só que eu não trago. Alguns eu larguei no meio do mato, tarde da noite, e a inferência ainda chega antes de mim. Uma vez eu levei o seu Sérgio, ele chegou doidão com dinheiro no bolso, com cigarro. Falei, valeu, tá bom. Mas é difícil, não é fácil. Assim, é muito triste
E a gente não sabe quem ele vai ficar, quem não vai, sabe? A gente não tem como saber disso. E a gente só faz a nossa parte. A gente só tem que fazer a nossa parte. A gente não pode fazer além daquilo que Deus manda. Porque quando eu tomei a decisão, Mateus, de seguir e servir a Jesus, a decisão que eu tomei, eu falei para Deus, o que tu mandar agora eu vou obedecer. Porque eu já tinha tentado de tudo, filho, e não conseguia. E o meu problema era que eu não queria obedecer. E às vezes a gente chega só ir para a igreja que vai dar tudo certo. Não vai. Preciso mudar a minha maneira de pensar, minha maneira de sentir e minha maneira de tomar decisão. Tem muita coisa que precisa mudar ainda dentro de cada um de nós. E eu só preciso identificar o que precisa ser mudado. Porque senão eu vou ficar dando volta atrás do mar. Culto após culto, após culto, após culto, esquentando o corpo. E aí, assim, eu dei muita sorte que eu aprendi a orar logo. Eu aprendi a orar rápido. E a minha oração é para que Deus revele a vontade dEle para a minha vida. E me capacite para fazer o que Ele quer. Ponto. Por isso que às vezes a gente bate de frente. Deus mandou fazer isso? Se mandou, a gente está fechado e vamos embora, né, pastor? Agora se não mandou, vai dar com empurro na água, vai dar tiro na água, tiro no pé. Eu, assim, não tem dificuldade nessas partes aí. Se Deus mandou, beleza, vai dar bom. Quer saber se Deus mandou? Olha para o resultado. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Para quem? Para quem? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Primeiro para ele. Jesus foi para a cruz. Parecia um negócio ruim. Mas qual foi o resultado da cruz? Foi você, foi eu, foi cada um de nós está aqui. Não bastando, Jesus aparentemente morre naquele corpo do Pai e ele desce. Vai para o inferno. Jesus foi para o inferno, sabia? Aí chegou lá, tomou a chave da morte do inferno. Satanás vem cá, eu não tenho mais autoridade mais não, meu irmão. Agora é tudo comigo. Tudo meu. Tomei, perdeu, aceita que dói mesmo. Mas ele tenta, ele continua tentando. Porque a função dele é tentar. Ele não é o tentador, né? Mas quem é o conseguidor? É Jesus. Então, filho, o cara vai tentar. Ele vai tentar. Que é a função dele. Mas só quem vai conseguir é Jesus. A última palavra é dele. Então eu preciso confiar em Deus. Entregar e descansar nele. Um dia Moisés estava falando sobre isso aqui. Pô, nem oro mais pela minha família, não oro mais por mim, já orei, já entreguei. Então eu só tenho que confiar agora. Meu pai também passou por um problema também sério. E a gente ia tentando ajudar ele, não conseguia, tentando ajudar ele, não conseguia. Até que um belo dia ele passa mal sozinho em casa. É chamado lá a SAMU, aí foi lá, o bombeiro resgatou e deram entrada nele no hospital com um abandono de incapaz. Aí o Ministério Público entrou na questão. E o médico falou para ele, o senhor não pode mais morar sozinho. Eu falei, o senhor pode escrever isso aí pra gente? Porque a gente vem tentando ajudar ele há um tempo, ele não deixa. Entendeu, Mateus? Meu pai não queria ajuda da gente, porque ele queria fazer o que ele quisesse da vida dele. E aí não se alimentava, né? O resto, você imagina. Ele não tomava banho direito. Ele morava num cômodo que não tinha banheiro, não tinha vaso, não tinha chuveiro, não tinha um tanque, né? Ele fazia as necessidades dele na latinha, não sei como ele vivia. E aí foi resgatado, desnutrido, desidratado,
Né? E aí a gente chegou no hospital, eu e meu irmão mais velho, antes da ambulância. Aí quando chegou lá, né, daqui a pouco veio 2 assistentes sociais conversar com a gente para saber por que ele estava naquelas condições. E aí foi que meio que interditado. E aí, filho, a gente assumiu, né? Só que ele preferiu ir para um asilo. Minha irmã, morando em Saquarema, tinha uma casa lá no terreno para ele, né? Ele quase não dava, né? Ele ia assim segurando nas paredes. Quando via, ele estava lá em Dermelino, Caixa Preta. E aí preferiu ficar no asilo. Não, nós também, tá bom? Ficou lá. Entendeu? Então tem que rever o conceito. De repente, o momento está te interditando. Por favor. Está entendendo? Porque mudar não vai mudar. Juízo não vai voltar para a cidade. Então a família tem que reunir e falar: vem cá, a gente vai cuidar da senhora aqui, tá? E tomar a frente, né? Pegar o benefício e usar para o benefício dela. Entendeu? O resto é consequência. E aí a família tem que, né, aproveitar o momento. Ó, está acontecendo isso, isso, isso. Por quê? Porque o benefício tem. O benefício chega. E para onde está indo? Para onde está sendo escoado? Se, né, os cabeça forte não juntar para tomar a frente, meio que interditar, e é na marra, filho. Não tem massagem não. Tem que ser, porque vai fazer malcriação, vai fazer pirraça, não vai querer ajuda. Pô, meu pai nem recebia dinheiro mais. A Crefisa pegava tudo dele. E era mixaria. Aí no mês a gente pegou, pagou tudo e passamos a receber o benefício dele. Com o benefício dele, a gente dava lá onde ele ficava, né, sendo cuidado, tomando remédio na hora certa, se alimentando, tomando banho, né, tendo cuidadores, né, pessoas que trabalhavam na situação. E a gente nunca mais deixou de ver o nosso pai, até ele morrer. Enquanto ele viveu, o Ministério Público ia atrás. A gente mudava de asilo, eles iam atrás. E todo asilo tem um livro, né, que você tem que assinar como parente. Aí você dá o grau de parentesco, né, fulano de tal, filho, fulano de tal, né, sobrinho, para eles acompanhar, para saber se abandonaram lá o seu idoso. E aí, né, minha irmã toda hora era visitada, minha irmã mais velha. Toda hora ela visitada. E aí, como é que ele está? E aí, como é que ele está? Ele está onde? Está sendo cuidado? Está sendo tratado? Está sendo alimentado? Show! Até ele morrer, meu irmão. E aí, o que a gente conseguiu fazer? Dar um final de vida para ele com dignidade. Então, tem coisas que a gente precisa parar, sentar, pensar como é que resolve. Como é que resolve? Porque taca pedra, né? Falar um monte de besteira, sem experiência, sem ter passado por aquilo, é fácil. Se eu fosse você, eu fazia assim. Se eu fosse você, eu fazia assim. Não, olha só, é assim, 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 porque eu passei por isso, aconteceu isso e foi resolvido. Ou então, tentei fazer isso e não consegui, não deu certo, então não vai por esse caminho. Por isso, eu não estou falando só para tu não ir por esse caminho, porque não vai funcionar. E aí só depende da gente. E a gente às vezes fica com pena. Fica com pena. E até esse asilo ali, com a casa em frente ali, a gente foi ver ali, né? Aí achamos um que era o salário mínimo dele, né? o benefício dele. E aí a gente não precisou inteirar mais. Mas teve alguns, né, que a gente precisava inteirar, que era mais caro. Como ali em frente à linha do trem, que era carão, né? Mas tinha tudo lá, né? Assistência boa lá, sabe? E aí, não, aqui não dá. Mas pesquisamos, até achar. Entendeu? Até achar. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer nessas situações. Né? E aí, o que faz? Como é que funciona? Né? Como é que, né, a gente que veio do mundo chega e fica aqui e acha que vai estar tudo resolvido só porque entrou para a igreja? Não vai. Você vai ter que lidar com um monte de B.O. que você deixou para trás.
vai ter que fazer oração, vai ter que orar muito, para Deus revelar, né, até o que está dentro de você que Ele não colocou. E não é só a gente, não, é geral. Eu digo a gente que a gente tem uma história mais triste, mas geral, cada um de nós aqui vem com um histórico de traumas de infância, né, de abuso, né, de complexo de inferioridade. A gente vem com um monte de bagagem que Deus não colocou, porque o inimigo ele vem investindo na nossa vida desde pequenininho. E aí, né, ninguém sabe o que está dentro de nós, mas Deus sabe. E Ele quer tratar cada um de nós. Né? Só que para Ele tratar, primeiro Ele vai mostrar para você, se você quiser ver. Porque se você quiser ver, o que você vai fazer? Deus, me mostra. Deus, me revela. O que tem em mim que tu não colocou? E aí Ele vai mostrar. E aí Ele mostrando, filhão, se prepara para fortes emoções. Se prepara para fortes emoções. Né? Graças a Deus, eu passei por um monte de processo assim. Né? Minha mãe era uma bênção. Né? E toda vez que eu caía, me machucava. Geralmente eu baixava no hospital, mas antes de ir para o hospital, ela me dava uma surra. Né? Esse braço aqui eu já quebrei várias vezes. E era sempre ele. Até o dedo de vez em quando eu corto ele mesmo. Então, aquilo me gerou um trauma, me gerou uma raiva, um ódio, sabe, da minha mãe terrível. E aí, orando, pedindo para Deus tirar de mim o que Ele não havia posto. Um belo dia, trabalhando, né, sentei no salão, na mesa da manicure, e a manicure estava lendo um livro, deixou lá a página aberta. Eu só li uma frase assim, daquele beijo da mãe, que tira a dor da criança, quando ela cai e se machuca. Foi o suficiente para eu correr para dentro do banheiro, botar meu joelho no chão e chorar. E confessar para Deus o ódio que eu tinha da minha mãe. Porque em vez dela me cuidar, em vez dela me dar um beijo, em vez dela me, sabe, fazer o que uma mãe normal faria, ela me batia, me dava uma surra. Aí toda vez que eu me machucava, eu me escondia. Mas eu precisei botar isso para fora. Mas para eu botar para fora, Ele precisou me mostrar, sabe? E aí, né, veio a cura, veio a restauração, veio o perdão, porque ódio, raiva, ressentimento é pecado, né? E a palavra de Deus diz que a gente precisa perdoar, né? Mas é um processo, não é pilim-pim-pim, não é mágica, não é, né? Deus precisa me mostrar, se eu quiser ver. Senão, todas as vezes que eu me ver naquela situação, né, porque isso é cíclico, né, eu vou me comportar da mesma forma que eu me comportava quando eu me machucava. Eu ficava com medo dela me bater de novo, me escondia e ficava choramingando e xingando minha mãe. Então eu preciso olhar para dentro de mim, né, ver os meus resultados, o que eu estou fazendo com a minha vida, né, o que tem ainda de bagagem lá do inimigo, né? Porque eu fico cheio de autopiedade, orgulhoso, arrogante, rebelde, sabe? Por conta de um monte de coisa que aconteceu. Meu pai ausente, né? Que ele trabalhava, só vinha para casa à noite quando a gente estava dormindo e saía com a gente ainda dormindo. Então esse processo aí é longo, ele é gradativo, ele é proporcional à minha busca. E aí, se eu olhar direitinho para dentro de mim, eu vou enxergar o que tem que mudar, o que não tem. Né? Outro dia, o Bruno, né, ele foi muito feliz nas palavras dele aqui, muito usado por Deus. Ele falou: vitimismo, né, coitadinho, não é curar, não é tratar. Porque se tudo que acontece, eu estava lembrando ali, eu estava orando ali, há pouco, né, quando eu fiz a ultrassonografia, agora tem pouco tempo, eu estou com o tendão rompido, os outros inflamados aqui desse ombro, né, por lesão, por movimento repetitivo, por causa da minha profissão, e eu quis sentar e chorar, e ficar, não vou poder trabalhar com um benefício.
E aí eu lembrei da autopiedade. Falei, não, filho, eu estou com uma coisa rompida já há um tempão, estou trabalhando um tempão. E aí tem um amigo, né, que é cliente nosso, a gente fez amizade, o cara é terapeuta, está acabando de se formar em osteopatia e está cuidando da gente. Né, vai sair já o exame para ortopedista. Fisioterapia não inventa tendão rompido, tá? Rompeu, só cirurgia. Ele falou, se você fortalecer os teus músculos, né, para compensar o tendão, você vai viver bem, você não vai precisar de cirurgia. Mas desde que eu fui na doutora, né, e falei para ela da dor, ela falou assim, entra para academia, vai fazer exercício, vai fortalecer os teus músculos. E eu já tinha percebido, eu tinha ido uma vez, né, tempos atrás, não chora não, engole tudo. Primeiro dia, pastor, o cara me passou de exercício só de braço. Eu saí da academia sem dor. Eu falei, caraca, o bagulho é maneiro. E eu não fui mais. E aí a doutora falou de novo, vai para a academia. Eu falei, eu já fui. É mesmo, mas parei um dia só. E aí agora a gente está indo direitinho, né? Arregaçamos segunda-feira, né? Vamos até quase meia-noite, né? O dia todo. Feição da academia, foi fazendo um monte de coisa, um monte de tarefa, um monte de coisa em casa. E aí a gente está aí caminhando, sabe? Eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer, filho. Porque se eu não souber, né? Eu vou ficar dando volta para o lado. E a palavra de Deus revela isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. O que eu tenho que fazer nessa situação? Eu vejo muita gente precisando de ajuda, mas não pede ajuda. Eu quero, mas pediu? Não, então não quer. Porque o teu comportamento é que vai dizer para mim a verdade a teu respeito. Não é o que você fala. A gente pode falar um monte de coisa aqui, mas como é que está a vida? Como é que está a vida? Fala aí pra gente. Como é que está a vida? Eu vim para cá, né? Da cambalhota, botar o macaquinho, né? Fazer aquelas peripécias todas aí. Na unção. E sente, a presença de Deus é forte aqui. Mas e quando sai daqui? Como é que é em casa? Como é que está no trabalho? Como é que está o meu comportamento? Quando a semente morre, o que ela faz? Ela se entrega para a terra. E a terra começa a alimentar ela. E aí, né, sai uma raizinha, né, ela começa a beber água pela raiz, a semente está lá morta. Mas tem algo, alguma coisa acontecendo por baixo dela, que está nutrindo ela, e aí daqui a pouco ela nasce, né, brota. E ela continua lá. Mortinha da Silva. O que eu queria falar para você? A terra é viva. A terra é viva. E quando tu voltar para a terra, você vai sentir a terra toda. Você vai sentir o vento, você vai sentir as árvores, você vai sentir os pássaros, você vai sentir a dor das pessoas. Por que a terra geme? Pela manifestação dos filhos. Por que a terra anseia pela manifestação dos filhos? Porque o pecado afetou a terra. A terra foi amaldiçoada pelos nossos pecados. E se a gente não souber disso, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Sem discernimento, sem zelo. Pelo que Jesus fez por nós. E eu uma pergunta aqui. Por que Jesus fazia o que ele fazia? Presta atenção, Marcos. Jesus, ele se colocava no lugar do outro. Jesus, ele sentia a dor do outro. Lembra do jovem rico? Mestre, meu bom mestre, o que eu preciso fazer para entrar essa parada aí, salvação? Aí Jesus pergunta para ele, né?
conhece os mandamentos e as leis, com esse já faço tudinho. Só que a palavra revela assim, que Jesus o olhou com amor, com compaixão. E Jesus viu onde ele estava preso. Não era um pecador, não era um cara que vivia na esbórnia, não era nenhum salafrário, golpista. Era um homem de Deus, que conhecia as Escrituras e obedecia direitinho. Só tem uma coisinha só: vai lá, vende o que você tem, divide com os pobres e me segue. E aí ele, deu ruim. Ele não quis abrir mão da expertise dele. Porque um jovem rico, ele tem que ser um bom administrador, ele tem que ser um bom contabilista, ele tem que ser um bom negociador, né? Ele tem que ter muito conhecimento para acumular riqueza. Porque a maioria de nós, se desse um bom dinheiro para a gente, isso é estatística, tá, gente? A maioria das pessoas que ganham na loteria volta a ser pobre. Todo pobre, quando ganha dinheiro, ele continua pobre. E todo rico, quando quebra, ele volta a se tornar rico. Por quê? É a maneira de pensar. É a maneira como a gente pensa. Quando a gente ganha um dinheirinho a mais, vou comprar. Aquele tênis bacana, aquela calça da moda, vou trocar de carro, vou comprar uma casa maior, ir para um espaço baixo. E o rico, quando ganha dinheiro, o que ele faz? Vou investir. O rico, ele bota o dinheiro para trabalhar para ele. E aí, ele não tem o dinheiro, ele tem o rendimento. E com rendimento, com bom rendimento, aí ele compra aquela Ferrari. Aí frega na tua cara, na nossa cara. Falei, desgraçado. Mas o cara, ele pegou o dinheiro dele e investiu. Por isso que a maioria dos pobres, pastor, quando ganha bom dinheiro, volta a ser pobre. Porque só pensa em quê? Em gastar. Não tem um investimento, não tem uma preocupação, não tem uma preparação para a velhice. Eu devo morrer logo, não vou. Brincadeira, vou te esperar tu aí depois do. Brincadeira, não vai não. Mas eu preciso abrir mão, sabe, das minhas melhores ideias. As minhas melhores ideias me levaram para o hospício. É sério, eu estou falando sério, não estou brincando. Assim, isso foi um privilégio para mim. Porque quem não passou por o que eu passei, acha que é um cara legal, acha que é uma pessoa boa. Mas na verdade ela está toda embarulhada por dentro. E não sabe, eu sei que eu estou embarulhado. Eu sei que eu preciso de ajuda, eu sei que eu não sou um cara normal. Eu preciso ser ajudado. E eu sozinho, eu sei que eu estou mal acompanhado. Eu sei que eu estou mal acompanhado. Foi uma homenagem de um amigo nosso de 14 anos. E eu fui no grupo de narcóticos anônimos. Também sou membro de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. E chegando no grupo, eu vi uma menina, a Renata. Ela recaiu acho que com 14 anos de recuperação. E não consegue voltar. Está sempre indo para a sala, está sempre buscando a recuperação, mas não consegue ficar, não consegue permanecer. Uma garota bonita, sabe? Eu acho que ela merecia, sabe, mudar de vida. E aí, o que eu senti? Culpa. Porque se eu tivesse ido mais vezes, eu poderia estar ajudando mais gente. Mas eu espero Deus mandar. Porque quando Deus quer me usar, Ele me usa. Ele fala comigo, filho, vai. E quando Ele fala, vai, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai. E eu só vou. Uma vez Deus mandou ir lá e daquele de orar por uma menina. Eu falei, meu Deus, não tem um tostão no bolso. Eu não cheguei lá e voltei. E a moça
porque Deus me mandou eu orar, eu não sabia, não tinha orar. Eu queria dar uma passagem, abrir a Bíblia, não saía nada. E aí a mulher começou, eu fiz uma música para Jesus. Eu falei, então canta. Quando eu cheguei lá na casa dela, da Geisa, os olhos dela estavam embrasados. Sabe que tem um menino aí que sabe como é que fica embrasado os olhos, depois que encontra o negócio, né? A mulher estava endemoniada. E aí ela começou a pontuar o louvor dela, que ela fez para Jesus. E os olhos dela foi clareando, foi clareando, foi clareando. Aí depois chegou a filha dela, né? Aí me deu o almoço, tio, tu não tem nada aí, a não ser o miojo. Falei, é tudo que eu preciso. Aí almocei e vim embora, sem um tostão. Falei, meu irmão, me dá o dinheiro da passagem, não tem dinheiro para ir embora. Não tem não. Falei, cara, é uma passagem só. Não sei se era 2,50. Isso aí eu tenho. Falei, foi só para eu te pedir. Aí eu peguei e voltei para casa e fiz aquilo que Deus mandou. E fluiu, aconteceu. Eu só preciso abrir mão, sabe, de mim, do que eu quero, do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, para que Deus entre, porque a palavra dele fala isso. Os meus pensamentos são maiores que os teus, e os meus caminhos são mais altos que os teus. Então, se eu ficar parado pensando com os meus botões, eu sei que vou pensar besteira. Às vezes eu não quero pensar, não quero pensar, meu irmão. Às vezes a cara fala comigo, eu falei, não quero pensar. Vamos lá. E aí, tipo assim, resolver, eu não estou contigo, sabe? É muito ruim, né? A gente ficar lutando o tempo todo para que a nossa vontade seja feita. Orgulho, arrogância, altivez, prepotência. Eu escutei alguma coisa hoje sobre isso. Brechas por onde o inimigo acha um lugar para entrar. Uma parada dessa aí. Porque o inimigo ele precisa encontrar, né, uma brecha para entrar. E onde é que está essa brecha? Está dentro de nós. É defeito de caráter, é rachadura, né? Autopiedade, né? Eu já queria me posicionar como vítima. Me deu vontade de chorar, né, Mariana? Não sei se é Mariana. Me deu vontade de chorar e sentar e ficar. Eu estou com coisa partida. Aí depois, não, rapaz, não, para. Tu tem tratamento, rapaz, tem jeito para tu. Mas tu tem que levantar e ir, caminhar, tu tem que continuar, tu tem que, sabe, permanecer, meu irmão. Não importa, filho, as pancadas. Não importa se tu vai ser arrebentado. O que importa é que Ele está contigo, filho. E Ele vai te alcançar, Ele vai te conduzir. Vamos lá, meu jumentinho, eu vou te usar assim mesmo, quebradinho, todo arrebentadinho, todo. Vamos lá, meu irmão. E aí você tem que passar por cima de tudo que você acha que é certo para você. E aí vamos embora. Vida que segue. Mas abre mão das tuas melhores ideias para pegar as dele. As dele é melhor. As dele são mais altas. Os caminhos dele são mais altos. Tu entendeu? Se tu morrer, o que vai acontecer com você? O teu eu morrer. Não é para atravessar não sem ninguém não, né? Deu uma sorte outra coisa. Eu falei, pô, deu sorte. Se fosse para matar ele, pô. Falei, não, fica tranquilo que a Hannah já deu papo, não é para matar ele. Mas foi forte, foi bem essa coisa. Só que agora o altar é aqui, é dentro de nós. Então o que está, né, servindo de prostituição dentro de nós? Você sabe o que é prostituição? É tudo que toma lugar de Deus na tua vida. Tu está se prostituindo com o quê? É você que tem que ver, olhar para dentro de você. O que está tomando lugar de Deus na tua vida? O que está te dando momentos de prazer?
era isso que eles tinham naquele culto, né? Demoníaco, onde acontecia o que acontecia. Levítico fala disso, Deus fala disso, ó, não imitem a conduta, né, e os costumes do lugar onde eu tirei vocês. Se eu não me engano é Levítico 15, e aí vem falando relação sexual ilícita, todo tipo de relação sexual ilícita, só barbaridade. E Deus fala assim, ó, não façam o que eles fazem, porque eles faziam isso como forma de cultuar ao Deus, como é que é o nome daquele Baal, Peor, né? Esse demônio aí, que era da promiscuidade, mas com coisa de fertilidade, de, né, coisa boa. É isso que acontece quando a gente se prostitui. É isso que acontece quando a gente, né, quer sentir prazer fora da presença de Deus. E são prazeres momentâneos, são prazeres que passam rápido, mas com Deus esse prazer não passa, sabia? Com Deus o prazer não passa, Mateus, em 3 segundos. Não passa. Rapaz, é uma coisa assim que é tão bom. Porque se você experimentar de verdade a vontade de Deus na tua vida, você vai sentir tanto prazer que não vai ter mais com que o inimigo bagunçar você, te ofertar. Né? A primeira internação que eu fiz, mas era tanto amor que eu sentia, era tanta graça, era tanto Deus na minha vida, menina, que não tem como descrever. Por quê? Qual era a minha oração? Deus, me revela a tua vontade para mim, diz para mim o que tu quer que eu faça, mas me capacita para eu poder fazer o que você quer, porque eu não consigo sozinho. A gente não tem moral na gente mesmo para fazer o que Deus quer. Mas se Deus mandar, Márcia, acabou. O inimigo não vai ter como, né, te iludir mais. E Deus, ele fala, ele é muito claro. Filho, faz isso, isso e isso. Filho, acabou. Vai acontecer aquilo que Deus mandar. Até o inimigo vai se levantar a teu favor. Porque o universo todo conspira a teu favor quando você se dispõe a servir a Deus. Porque é o que faz com a semente quando ela morre. O universo todo conspira para que ela dê muitos frutos, dê muitas sementes, galhos, né? Passarinho faz ninho e dá cria e se alimenta. João 12, versículo 20. Começa assim: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar a Deus durante a festa da Páscoa se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída, da Galiléia, e disseram: Senhor, nós queremos ver a Jesus. Filipe falou com André a respeito disso, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu afirmo a vocês, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. E aquele, olha,
que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois meus servos devem estar onde eu estou. E se me servir, o Pai o honrará. Agora a minha alma está muito perturbada. Deverei orar dizendo: Pai, salva-me daquilo que está por vir. Não, essa é a razão pela qual eu vim. Deve estar um pouco diferente na sua Bíblia aí. Versículo 28. O Pai, ó Pai, glorifique e honre o seu nome. Então uma voz falou do céu dizendo: eu já o glorifiquei e farei outra vez. Era Deus falando de Jesus. Quando a multidão ouviu a voz, alguns deles pensavam que era um trovão, enquanto os outros afirmavam que o anjo havia falado com ele. Então Jesus disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. O que Deus estava dizendo ali? Deus falou para que vocês ouvissem, porque eu já estava ouvindo ele, por causa da comunhão que ele tinha com Deus. Então Deus, ele se manifesta para a multidão, para as pessoas que estavam querendo seguir e servir a Jesus. E aí Jesus dá uma: só, isso aí é para vocês, não é para minha casa não. Mas chegou a hora do julgamento, é você julgado, você morto, mas eu vou ressuscitar. Então ele veio como semente. Isaías fala disso, que brotou, uma semente brotou numa terra seca. Não foi isso? Está lá em Isaías. Isaías é um profeta messiânico, que chama. E aí, filho, o que você quer? Você está afim de seguir e servir a Jesus? Não tem uma notícia boa para você. Você só tem que morrer para que você consiga seguir e servir. Fazendo a nossa vontade, a gente não serve a Deus. Fazendo a nossa vontade, a gente não serve a Deus. Fica de pé, meu irmão, que a gente está orando. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela palavra enviada aos nossos corações, Pai. Essa palavra, Deus amado, venha nos ajudar, Pai, a pensar, Pai, a meditar, Pai, nela, para que a gente possa ver, Pai, para que cada um de nós possamos ver, Pai, aquilo que precisa ser arrancado de nós, aquilo que está dentro do nosso coração, Pai amado, que não foi tu que colocou, Pai. Oh Deus amado, nos ajuda, Pai amado, porque dependemos de Ti. Mostra-nos, amado Deus, e capacita-nos, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade, Pai. Venha, Deus amado, nos purificar, Deus amado, assim como Tu purificou Isaías, Pai. Quando Isaías reconheceu, Deus amado, que o problema estava nos lados dele, Pai. Que a gente possa, em nome de Jesus, Pai, reconhecer onde é que está o nosso problema, Pai, onde é que está a nossa miséria, Pai. Onde, Pai amado, precisa ser mudado dentro de nós. Oh, Pai amado, só dependemos de Ti, Pai. Só dependemos de Ti, Pai. Mas se Tu, Pai amado, porventura quiser usar um irmão, uma irmã, Deus amado, para falar conosco, Pai, que possamos não endurecer os nossos corações, Pai. Porque a repreensão, a princípio, parece ruim, Senhor, mas no final ela dá bons frutos, ela dá bons resultados, Senhor. Então nos ajuda, Pai, dá-nos um coração disposto, disponível, Pai, e voluntário, Pai, para que possamos te servir, te seguir, Pai, e fazer a Tua vontade, Pai, em todas as áreas de nossas vidas, Pai. É o que te pedimos e te
nome de Jesus.